tarefas viraram meu santuário. Eu fiz merda. Sai fora! Agora! Peraí, irmão, peraí. Calma. Olá! No vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme Corra, lançado em 2017. O filme começa com um homem chamado André andando em um bairro que ele não se sente nada confortável. Até que ele percebe que um carro começa a segui-lo, e ele até tenta mudar de direção, mas logo ele é pego e levado para dentro do porta-malas do carro. Na manhã seguinte conhecemos o personagem principal do filme, que é o Chris. Ele é fotógrafo e está se preparando para conhecer os pais da namorada Rose Armitage. Ele está bem inseguro por ser o primeiro namorado negro que a Rose leva para conhecer os pais. Só que ela diz que não tem problema nenhum nisso, já que eles não são racistas. No caminho, vemos que Chris é viciado em fumar, e que isso incomoda bastante a Rose. Então ele aproveita para ligar para o seu amigo Rod, que trabalha na TSA, já que ele vai ficar cuidando do seu cachorrinho Sid. Eles chegam na casa dos Armitage, e Chris conhece Jean e a Missy, que são os pais da Rose. Jean leva Chris para conhecer a casa, e mostra uma foto de seu pai, que na ocasião havia perdido por pouco contra Jesse Owens, para se qualificar para as Olimpíadas. E de fato Jesse realmente existiu, já que ele foi um atleta negro que se destacou nas Olimpíadas de 1936 em Berlim. Depois, Chris conhece a Georgina, que é a cozinheira, e Walter, que é o zelador da casa. Jean admite que é estranho justamente seus dois empregados serem negros, mas ele se justifica dizendo que eles foram contratados na época em que seus pais adoeceram, e depois que eles morreram, Jean decidiu mantê-los trabalhando na casa. À tarde, Chris comenta que sua mãe também faleceu quando ele ainda era garoto. Missy diz que é terapeuta, e que inclusive poderia ajudar Chris a parar de fumar usando uma hipnose. À noite, Jeremy, que é o irmão da Rose, chega e todos se sentam para um jantar em família. Jeremy então pergunta a Chris se ele já praticou algum tipo de esporte, e ele se levanta meio bêbado para fazer uma brincadeira de mau gosto com Chris, mas a família logo manda ele parar. Mais tarde, Rose admite que sua família está agindo estranho, e de forma grosseira, e pede desculpas ao namorado. Naquela noite, Chris tem dificuldade para dormir, e decide sair para fumar. Então ele vê o Walter correndo muito rápido em sua direção, e desvia sem dizer nada. E depois ele vê a Georgina agindo estranho também, quando ela começa a fazer poses e admirar o seu próprio reflexo. Quando ele entra em casa, Missy está sentada e o questiona sobre seu hábito de fumar. Eles começam a conversar até que surge o assunto da morte da mãe do Chris. E é aí que percebemos que Missy começou a hipnotizá-lo. Ele até tenta sair daquela situação, mas parece não conseguir, principalmente quando Missy mexe a colher na xícara de chá. Chris conta que a mãe morreu em um acidente voltando do trabalho, enquanto ele estava em casa assistindo TV, e ele se sente culpado, pois ao ver que a mãe tinha sofrido o acidente, ele paralisou e não conseguiu chamar ajuda. Chris fica paralisado por conta da hipnose, e Missy manda ele afundar. Então sua mente cai em um vazio, e apesar de Chris estar fisicamente consciente, ele não tem forças para se mexer e fica completamente congelado na cadeira. Missy fecha seus olhos, e Chris acorda assustado na manhã seguinte. Nesse mesmo dia, ele vai conversar um pouco com Walter, e percebe que ele age e se expressa de uma maneira muito estranha, principalmente quando ele comenta sobre a Rose. Essa é carne de primeira. Tá. Walter pede desculpas por ter assustado Chris em sua corrida noturna, e ele fala que viu Chris fazendo terapia com a Missy. Ele comenta com a Rose sobre a mãe dela ter hipnotizado ele, e ele diz que agora, só de pensar em cigarro, ele sente vontade de vomitar. Naquele mesmo dia, Rose diz que seus pais vão fazer uma festa que já é tradição na família, desde a época do seu avô. Só que na festa, sempre que esses convidados vão interagir com o Chris, eles fazem uns comentários esquisitos e sempre agem meio estranho com ele. E negro está na moda. Oh, nada mal, hein, Nelson? Bom. Chris se afasta e diz para Rose que vai tirar algumas fotos da festa. Então ele fica aliviado ao ver outro negro no evento. E é aí que ele conhece o Logan. Só que o Logan também fala de uma forma estranha, e o fato dele estar namorando uma senhora bem mais velha que ele chama a atenção do Chris. E depois o Chris vê o Logan meio que se exibindo e se mostrando para outros convidados da festa. Mais tarde, Chris conhece Jim Hudson, que é um negociante de arte cego. Mas ele diz conhecer as fotografias do Chris, e o elogia, já que seu assistente descreve todas as obras para ele em detalhes. Jim conta que também tentou entrar para o ramo da fotografia, mas ele acabou perdendo a visão aos poucos. Quando Chris volta para dentro da casa, acontece uma situação super esquisita. Quando ele chega no quarto, percebe que o celular está desconectado da tomada. Logo depois, a Georgina chega para se desculpar por não ter conseguido reconectar o aparelho.
Só que no meio da conversa, Georgina começa a agir estranho também, parecendo que ela estava tentando se segurar para não falar alguma coisa. Depois ela diz que a família Armitage são muito bons para eles, e que os tratam como família. Confuso com tudo o que está acontecendo, Chris decide ligar para seu amigo Rod. E o amigo logo fica chocado com tudo, e logo diz que talvez a família seja uma quadrilha de escravos sexuais, e chega até a citar o Jeffrey Dahmer como exemplo. Mas sem a cabeça. Era muito estranho com a cabeça decepada. Mas esse é problema do Jeffrey Dahmer. Mais tarde, Chris volta para a festa, e os convidados questionam ele se negros têm mais vantagens ou desvantagens no mundo moderno. E é aí que ele puxa o Logan para responder a pergunta, já que ele é negro também. O Logan não dá uma resposta muito concreta. E é aí que o Chris decide tirar uma foto do Logan, mas ele não percebe que o flash da câmera estava ligado. E isso faz com que Logan comece a agir de uma forma agressiva, indo para cima do Chris, dizendo para ele ir embora daquele lugar. Agora! Peraí, irmão, peraí. Calma, cara. Peraí, calma. Fora daqui! Depois, Jim explica que Logan teve uma convulsão por conta do flash da câmera. E logo depois o Logan aparece tranquilo e esquisito como sempre. Então ele e a mulher vão embora da festa. Chris e Rose vão dar um passeio. E ele diz que aquilo não foi convulsão, e que ele sente que conhece o Logan de algum lugar. Eles discutem. E Chris decide contar a Rose sobre a noite em que sua mãe morreu. E ele desabafa dizendo que um simples telefonema teria salvado a vida dela, já que ela sobreviveu ao atropelamento, mas acabou morrendo pela perda de sangue. Rose então concorda em ir embora de lá com ele, já que o Chris estava achando tudo aquilo muito estranho e estava mega desconfortável naquele lugar. Enquanto isso, os Armitage e seus convidados estão fazendo um leilão silencioso, exibindo o retrato do Chris. E quem ganha o leilão é o Jim Hudson. À noite, os convidados estão indo embora, quando Chris e Rose voltam para pegar suas coisas. Antes de ir embora, Chris envia a foto que ele tirou do Logan para seu amigo Rod. Em seguida, o amigo liga dizendo que eles conhecem sim, e que o homem da foto na verdade se chama Andre. E ele é aquele rapaz que aparece na primeira cena do filme. E Rod faz uma pesquisa e descobre que ele sumiu há 6 meses. Chris não consegue mais falar com Rod, pois a bateria do seu celular acaba. Ele apressa Rose para que eles vão embora o quanto antes, até que ele vê uma pequena porta aberta. Ele vai lá olhar e encontra uma caixa com várias fotos de Rose, com um monte de homens negros, apesar dela ter dito que ele foi o primeiro que ela namorou. E tudo fica ainda mais esquisito quando ele vê uma foto dela com Walter e Georgina. Chris tenta ir embora, mas parece que a família Armitage não quer que isso aconteça. E a Rose fica desesperada e não consegue encontrar a chave do carro de jeito nenhum. Jeremy tenta acertar Chris, até que Rose revela que estava com as chaves o tempo todo. Cadê a chave, Rose? Já sacou que eu não posso te dar, né, amor? Quando ele vai tentar fugir, Missy bate a colher na xícara de chá, fazendo com que a hipnose o ataque novamente. E ele fica paralisado. Rod fica preocupado com o amigo e decide ir até a polícia contar sobre Andre e sobre o sumiço do Chris. Só que ele fala para a polícia sobre lavagem cerebral e sua teoria de escravos sexuais. E a polícia não acredita nem um pouco nele. Enquanto isso, Chris acorda em uma sala amarrado em uma cadeira e de frente para uma televisão. Então começa a passar um vídeo do pai do Jim, o Roman Armitage. E ele começa a explicar para o telespectador que ele foi escolhido por conta de seu dom genético. Ele explica que esse experimento se chama coágula, e que consiste em combinar as características físicas dos negros e juntar com a determinação dos brancos para criar o ser humano perfeito. E depois aparece a xícara de chá fazendo com que Chris durma novamente. Quando ele acorda, ele se depara com Jim Hudson na TV, que consegue interagir com ele por meio de algum tipo de interfone. Ele explica que o Chris está sendo preparado mentalmente para um procedimento que envolve uma transferência cerebral, para que o Jim consiga controlar o corpo do Chris. Só que ele explica que o jovem não morrerá, mas que ele poderá ver e ouvir tudo o que está acontecendo, só que não terá mais controle do seu corpo. Ou seja, se você ainda não entendeu, a família Armitage praticamente criou um novo experimento em que eles pudessem nascer de novo em um corpo jovem e bem desenvolvido. E eles escolhem as pessoas negras por causa do Roman, que perdeu a competição para um atleta negro, e que por conta disso ele percebeu que os negros eram bem mais desenvolvidos e resistentes fisicamente. E se você não havia percebido, o Jim conta lá no começo do filme que a Georgina e o Walter chegaram na casa quando os pais dele estavam doentes. Ou seja, os dois foram recrutados pela Rose para servirem de corpos para os avós. Por isso, em uma das cenas, o Walter aparece treinando corrida, porque na verdade é o Roman quem está naquele corpo treinando, igual quando ele competia no passado. Apesar disso, o Jim diz que não aproveitará as vantagens físicas do Chris, e que ele está interessado mesmo é nos seus olhos. A xícara de chá aparece novamente e Chris desmaia. Jim começa a preparar tudo para começar a operação no Jim Hudson. Enquanto isso, Jeremy vai buscar Chris. Só que ao se distrair, Chris o acerta na cabeça,
que o deixa desmaiado no chão. Então é mostrado que Chris conseguiu se livrar da hipnose colocando no ouvido o algodão que ele havia tirado da cadeira. Jim vai procurar por Jeremy, mas é surpreendido por Chris, que o mata com um animal empalhado. Depois ele dá de cara com Missy, que tenta pegar a xícara para hipnotizá-lo novamente. Mas Chris consegue alcançar primeiro e a quebra. Missy tenta esfaqueá-lo, mas ele consegue se defender e matar ela também. Quase pronto para ir embora, ele é atacado por Jeremy, mas ele consegue se defender e matar ele com vários chutes. Rose não escuta nada, pois ela está de fone escutando música e procurando na internet sua próxima vítima em potencial. Chris tenta fugir com o carro de Jeremy, mas ele acaba atropelando a Georgina. Ele não consegue deixá-la para trás, já que agora ele sabe que além da avó da Rose, há uma pessoa que foi vítima do coágula. Então ele coloca ela no carro, mas ao acordar ela faz com que Chris bata o carro e no acidente a Georgina acaba morrendo. Rose aparece e começa a perseguir Chris com um rifle, e Roman começa a ir atrás dele também. Só que Chris usa o flash do celular, fazendo com que Walter recupere sua consciência. Ele pede a arma para Rose, fingindo que vai atirar no Chris. Mas ao invés disso, ele acerta um tiro nela e em seguida ele se mata. Rose ainda está viva, e Chris tenta enforcá-la. Mas na hora aparece um carro da polícia. Só que para a sorte do Chris é seu amigo Rod. Eles entram no carro e deixam a Rose para morrer no meio da estrada. E assim termina o filme Corra. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!